Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como vão? Irmãos, eu vou dar um aviso, não só agora, mas também depois que terminar o devocional. As inscrições para o nosso culto do dia 21 ainda estão abertas, tá? Ainda há vagas. Se você for, né, na igreja nesse domingo, dia 21, no culto presencial, né, leia as recomendações, né, dos pastores, preste atenção nos detalhes, né, aqueles irmãos que também vão servir, há necessidade de se inscrever, tá? Então não é porque você vai trabalhar no dia 21 que você não precisa se inscrever. Então os irmãos que vão servir também precisam se inscrever, né? Todos precisam estar relacionados no site, né? Todos devem ser relacionados para que possam participar do culto. Vou começar o nosso devocional com uma palavra de oração, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que possamos glorificá-lo, Pai, com nossas vidas e com o modo como compreendemos sobre o que é respeito. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor tem sido a nossa fonte de bênção, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom e em Ti encontramos, ó Deus, os princípios para viver, ó Deus, vidas que glorificam o Senhor. Obrigado pela Tua palavra e nos ajuda, Pai, nos instrui, nos ensina e fortalece o nosso coração em Ti, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou tocar num assunto, a temática sobre o que seria o respeito, né? Como a gente tem enxergado essa relação tanto no mundo como na igreja, né? Então a nossa cultura hoje ela está muito focada em valores um pouco mais relativistas, né? Há uma relativização de valores hoje na nossa sociedade, né? E o respeito é um valor que foi também relativizado, né? Então precisamos entender e compreender da palavra de Deus o que Deus tem nos chamado, como Deus tem nos chamado a viver uma vida de respeito, né? Porque hoje se há mais respeito pela autonomia individual, pelo que eu acho, pelo que eu quero fazer, do que pelo coletivo, né? Ou por respeito a uma própria autoridade constituída. Então, irmão, precisamos rever o conceito sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre respeito e as consequências dela, né? Como a gente vive, né? E como ela se manifesta no nosso meio, né? Como cristãos e também com aqueles que não conhecem a Cristo, aquelas pessoas que são descrentes do Senhor, né? Então o valor do respeito ele se perdeu e precisamos sempre ser lembrados para resgatar o que Deus demanda de nós como cristãos, né? A demonstração do nosso amor em respeito às pessoas. Então o primeiro ponto, né, do devocional hoje, que eu queria trazer para vocês, é que o respeito ele tem um princípio fundamental na palavra de Deus, né? Principalmente no Velho Testamento, em casa, né? O respeito começa em casa desde pequeno, né? Então são valores que o próprio Deus colocou no Decálogo, nos 10 mandamentos, né? E que tem o mandamento de Êxodo 20:12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, o que o Senhor Deus te dá. Então o honrar pai e mãe, ele é o primeiro princípio que uma criança, que alguém recebe, né? Ao qual ele deve manifestar honra, né? E respeito a alguma figura, né? Que aqui no caso é os pais, né? A palavra respeito na Bíblia, ela tem um sentido de honrar, de dar grande valor à pessoa que é alvo de respeito, que é alvo de honra, né? Então a criança desde pequena aprende, né? E deve ser fomentado, né? Como o Velho Testamento coloca, que o respeito ele começa justamente no princípio do contexto familiar, onde em casa a criança é ensinada a respeitar os pais, né? E esse respeito, essa atitude a qual ela tem pela figura do pai e da mãe como autoridade,
ela vai sendo expandida com o tempo, né? Então no Velho Testamento é recheado de informações, recheado de princípio, recheado desse princípio, onde os filhos devem honrar os pais, honrar aquelas pessoas a quais eles estão subordinados, né? Provérbios 23, 22 diz: ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando a envelhecer, né? Então há princípios, né? Há esse princípio em todo o Velho Testamento, inclusive o princípio da falta de respeito, falta de honra aos pais, ele tem uma punição com consequências graves no Velho Testamento, né? Então a lei de Deus, ela prevê, na época do Velho Testamento, uma punição bem grave, consequências graves para aqueles que não respeitavam, para aqueles que não honravam o pai, para aqueles que viviam uma vida dissoluta e desprezavam a autoridade e quem os seus pais eram para eles, né? O livro de Provérbios, ele é muito bom e ajuda a enxergar essa realidade do respeito, da autoridade, porque o livro de Provérbios, ele é todo estruturado, né, num contexto onde é um pai falando com um filho, né, sobre como ele deve enxergar a vida, como ele deve seguir a sua vida a princípio daquilo que o pai tem falado para ele, né, que são princípios baseados no próprio Senhor. Então o livro de Provérbios dá essa imagem de um pai falando com seu filho, instruindo ele a como viver a vida diante de Deus, né, e quais as consequências disso, se você viver para o Senhor, se você viver de forma digna para o Senhor, respeitando o que seu pai tem ensinado, ou se você não ouvir o que seu pai fala e viver vida longe do Senhor, né? Então ele mostra essa consequência de como vamos viver vidas quando a gente não tem um princípio de respeito, de honra para os pais, né? Que se manifesta de uma forma um pouco mais ampla, que a gente vai ver logo em sequência. No Novo Testamento nós temos também a mesma ideia, né? Permanece o mesmo princípio. O Velho Testamento todo caminha nesse princípio, né? E no Novo Testamento, né, os autores do Novo Testamento, principalmente Paulo, reforçam a mesma ideia de Êxodo 20:12, né? Aqui em Colossenses 3:20 diz o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, né? Efésios 6:1-3 também mantém a mesma ideia, né, de honrar pai e mãe. Ele até praticamente copia a mesma ideia de Êxodo 20, sobre essa questão de honrar e de respeitar os pais, né, a autoridade a qual ele tem. Então o respeito, ele começa e advém como um ensinamento e uma consequência da criação dos pais, né? Os pais têm influência direta em como os filhos têm manifestado essa forma de respeito. É claro que precisamos lembrar, né, que as crianças desde pequenininha, né, manifestam um coração já rebelde, um coração já que vive essa questão forte de autonomia do que eu quero, do que eu desejo, né? Mas precisamos compreender que o ensinamento, né, como o Provérbios diz, né, que a gente precisa ensinar o caminho ao qual o nosso filho vai caminhar, né, como ele deve proceder, né? E em algum momento, em alguma hora do seu caminhar, ele vai decidir por si só como ele vai viver. Mas não podemos esquecer que nossos filhos são pecadores, que as crianças são a imagem ainda de Adão, né, não restaurada, e que a forma como eles vão encarar a autoridade tem muito a ver com como os pais têm lidado com eles. Então é uma consequência, né, como os pais têm criado, fortalecido e forjado esse caráter, né, esse princípio de respeito e honra àquelas pessoas, as pessoas, né, sendo os pais ou sendo pessoas que estão como responsáveis por aquelas crianças. Mas a palavra de Deus, ela não fica somente na questão do princípio de respeito e honra ligado somente a pais, né? A palavra de Deus, ela expande esse princípio, né, de uma forma que a gente precisa compreender como ela parte do princípio onde começa com pai e mãe, e ela se expande numa perspectiva onde a gente consegue de forma global compreender isso a partir do que Cristo fez na cruz por nós e a partir do seu amor, né, demonstrado na cruz. Então o princípio sobre respeito ganha novos aspectos, uma expansão de significado quando compreendemos melhor a sua profundidade na palavra de Deus e como ela se desenvolve na prática.
Então, o respeito, né, a palavra de Deus expande o respeito na perspectiva, por exemplo, de como nós enxergamos o valor da vida, né? Precisamos respeitar a dignidade que há na criação de Deus, na vida do homem, pelo qual Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança ali. Então, o homem por si só, né, ele é digno de respeito, né, e de honra pela imagem de Deus que foi colocada nele. Porque Deus criou o homem à sua imagem, né, à sua semelhança, a dignidade, a valor na vida, né? Então a vida não deve ser jogada fora, né, ou levada de forma talvez sem motivo aparente, ao qual justifique alguma coisa do tipo, mas a vida tem em si, por si só, valor porque foi criada, foi depositada nela a imagem do próprio Deus. Então devemos mostrar respeito e dignidade porque são almas, são pessoas, né, ao qual tem um valor inestimável, e muitas delas foi pelo qual Cristo morreu. A forma também como compreendemos essa expansão sobre respeito e honra diz muito sobre como nós compreendemos e como respeitamos as autoridades investidas, né, na nossa vida por Deus. Seja talvez o chefe do trabalho, seja o professor na escola, ou até mesmo os políticos que governam o nosso país, né? Existe uma compreensão de respeito, de honra e dignidade na autoridade, porque são autoridades investidas por Deus, independente, né, da pessoa ao qual você está submetido, né? Então nós temos uma compreensão também um pouco mais ampla, porque entendemos que, né, cada autoridade é investida por Deus, né, como diz em Romanos 13:1, né? E nós também dependemos dos exemplos bíblicos, por exemplo, Daniel, né? Apesar do rei ser alguém mau, né? Fazer coisas más, buscar para si a realidade de orgulho, de louvor, de honra, né? De ser adorado, Daniel ainda assim, por mais que o rei fizesse aqueles tipos de atitude, Daniel ainda respeitava a sua autoridade, né? E a dignidade do cargo, né? Da função a qual foi instituída por Deus naquele homem. Então o respeito pelas autoridades está também intimamente expandido nesse conceito, o qual vem do princípio de respeitar e honrar pais e mães. O respeito pelas pessoas também com mais idade, né? O texto de 1 Timóteo 5:2 diz o seguinte: não repreendas o homem idoso, antes exortai-o, né, ou aconselhai-o como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza, né? O respeito pelas pessoas, ele não está ligado a uma posição, a uma idade, né, a quem as pessoas são, pela sua condição financeira, mas o respeito está ligado realmente pela pessoa em si, pela criatura a qual Deus criou, né? Como também assim a dignidade da vida e a autoridade a qual instituiu Deus sobre pessoas que estão sobre nós. Deus também expande esse conceito de respeito a autoridades, aos nossos líderes religiosos, aos nossos pastores, né? 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13 diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O texto de Tessalonicenses é bem enfático que devemos honrar e respeitar nossos líderes, nossos pastores, pelo trabalho e pelo cuidado com as ovelhas de Deus, né? Hebreus 13:17 também caminha na mesma ideia. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então também devemos manter o nosso respeito, né, a nossa honra por aqueles que zelam pela nossa vida, aqueles que zelam como nós caminhamos com o Senhor, que nos guiam nos caminhos do Senhor. Então esse respeito, né, ele é expandido dessa forma, a honra e o respeito pelo qual devemos ter por essas pessoas, né? Mas o respeito ele está intimamente ligado com algo fundamental, né, ao qual talvez a criança vai ter dificuldade de entender, mas quando crescer ela vai talvez compreender de uma forma melhor. É que o respeito ele está ligado a como nós compreendemos o amor ao próximo. Então amar ao próximo significa
de alguma forma, de uma forma talvez mais ampla, o respeito também, né? Não só por aqueles pontos ao qual eu falei, né? De respeito aos nossos líderes, aos pais, né? Às pessoas, independente da idade, do gênero, né? A dignidade da vida. Precisamos também compreender que o amor, o respeito é um reflexo do nosso amor, né? Respeitar o próximo é uma demonstração prática e visível de que amamos a Cristo, né? Esse respeito ao qual nós temos pelo próximo, pela pessoa, né? Independente do que ela seja, independente do seu posto, da sua situação, o respeito ele deve ser levado mesmo, independente se ela é crente ou não, né? Então, o respeito ele tem essa raiz ligada com como amamos ao próximo, né? E em 1 João 3, 23 a 24 diz o seguinte: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, a compreensão maior sobre essa questão de como devemos respeitar e o porquê respeitamos as pessoas está intrinsecamente ligado ao amor que nós demonstramos por Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Então é um reflexo de como nós manifestamos e vivemos essa realidade de amar a Deus, né? E consequentemente amar o próximo como a si mesmo, né? Mas, irmãos, o respeito ele não se limita simplesmente a você compreender e tolerar os irmãos que fazem o que o irmão pode fazer o que quiser com a sua vida, né? Existe uma responsabilidade muito grande que nós temos uns com os outros, né? Então, respeitar o próximo não quer dizer que você precisa entender e respeitar as práticas erradas também do próximo, né? Respeitar o próximo não quer dizer que você não possa confrontar o seu irmão, né? Ou exortar o seu irmão quando ele está em pecado, né? O respeito não quer dizer que você precisa deixá-lo fazer o que ele quiser, mas amar o próximo e respeitar e honrar o seu irmão também nos diz muito como nós compreendemos o pecado e como o irmão continua na vida do pecado, e a gente precisa chamar esse irmão, né, para retornar aos caminhos de Deus. Respeitar o próximo ou o nosso irmão não quer dizer que você também não possa apontar biblicamente uma vida de injustiça ou práticas injustas que ele tem feito, né? Então o respeito não é uma liberdade, é uma autonomia para o nosso irmão fazer o que ele quiser, né? Ele vive a vida que ele quiser, fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, né? Precisamos demonstrar amor a Deus primeiramente com nossos atos e amor ao próximo também, chamando nossos irmãos à compreensão de que nós não podemos deixar os nossos irmãos em Cristo na prática e na vida do pecado. Precisamos chamá-lo para que isso seja um ponto de unidade que nós temos em Cristo, uma vida de santidade, não só individual, não só a minha, mas também eu tenho responsabilidade com a vida espiritual do meu irmão. Então agora, como estamos retornando a nosso culto presencial, né, no dia 21, vamos começar aos poucos, precisamos lembrar dessas questões sobre respeito, né? Questões e valores que estão se perdendo na nossa sociedade, mas que devem ser fortalecidos e devem ser firmados, baseados na palavra de Deus, onde temos valores bem fixos e que são invariáveis, né? O respeito ao próximo, a dignidade à vida, o respeito às autoridades, aos nossos líderes, né, em decisões que tomam, estão pautadas em como nós compreendemos e amamos uns aos outros, né? Então que o respeito não seja uma autorização, né, para você deixar o seu irmão de canto vivendo a vida talvez errada que ele está vivendo, mas que o amor, né, a Cristo e o amor ao seu próximo, ao seu irmão, sejam mais fortes a ponto de você levá-lo a compreender a realidade do pecado, das suas práticas injustas, e que possa trazê-lo ao caminho de justiça, né? Então o respeito ele está nisso também, de nós buscarmos o nosso irmão quando ele está desviado ou vivendo em práticas que não agradam ao Senhor. Então, irmãos, que possamos ponderar, né, lembrar desses valores importantes que é o respeito e honra, né, ao qual todos nós carregamos e devemos praticar, porque isso é demonstração do amor que nós temos por Cristo, a prática do respeito, do amor ao próximo, é consequência de como nós amamos o nosso Senhor.
Amém? Antes de eu orar, eu quero novamente frisar, né, aqui sobre o nosso culto do dia 21, que os irmãos que querem, né, participar precisam fazer a inscrição no site, precisam fazer a inscrição ali no site da igreja, né? Não tem, eu acho que o único meio de fazer, se não me engano, é no site da igreja. Não há um WhatsApp, não há link, né, o qual a gente tem, o pessoal tem compartilhado. Eu acho que somente o site é onde você vai encontrar como fazer a inscrição. Eu vi no site agora de manhã, há bastante vagas ainda. Se os irmãos quiserem fazer, há bastante vagas, tá? Então façam, mesmo que você vai trabalhar, mesmo que você vai servir no dia, né, é preciso que você faça a sua inscrição para que todos que estiverem lá no dia 21 estejam relacionados para controle dos pastores, né? E num futuro talvez alguma autoridade peça, né, o controle de pessoas nesse tempo difícil que está vivendo da pandemia. Os pastores possam ter o controle, né, e gerenciar bem o público que estava presente. Então, faça a sua inscrição para que você possa estar presente e a gente possa, de uma maneira um pouco mais restrita, vermos uns aos outros, né, demonstrarmos o nosso carinho um pelos outros de forma um pouco mais restrita. Mas eu creio que vai ser muito bom, né, poder rever os irmãos. Eu estou com saudade de muitos amigos próximos e de vê-los, né, ver o corpo de Cristo reunido, né. Então, que possamos crescer, né, em respeito, na compreensão do respeito, né, ao como ele se manifesta, não só de forma ampla uns com os outros, mas também que ela não é uma autorização ou uma liberdade a qual Deus deu, nós damos para as pessoas viverem vidas erradas. Nós temos responsabilidade de chamar as pessoas, né, respeitando, né, a sua pessoa, a sua autonomia, mas a unidade em Cristo, né, é o qual nós somos chamados. Precisamos lembrar os irmãos que a unidade é importante. Vamos orar para encerrar nesse momento? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, o Senhor, por meio da Tua Palavra, nos ensina o caminho que devemos andar. E desde pequenos, ó Deus, somos ensinados pela Tua Palavra a importância do respeito às pessoas às quais estamos subordinados, às autoridades sobre nós, que começa com o nosso pai e nossa mãe. E esse reflexo, isso reflete a nossa realidade depois, quando crescemos, né? Não só quando criança, mas quando crescemos, compreendemos de forma mais ampla que o respeito, né, às pessoas, a dignidade da vida, compreendemos o respeito às autoridades, às pessoas a quais estamos subordinados, e precisamos, ó Deus, fazer isso, porque é a demonstração de amor do Senhor por nossa vida. O Senhor nos amou, e também precisamos amar as pessoas, respeitando as diferenças, respeitando as opiniões, mas também que possamos aprender, Deus, que o respeito não é uma liberdade para as pessoas viverem em pecado, viverem por si só, porque nós somos um corpo no Senhor e precisamos viver essa unidade em santidade, Pai. Que o respeito seja mútuo uns com os outros, a demonstração de amor que há em Cristo por nós e que nós manifestemos isso uns com os outros, também na pregação do Evangelho, na demonstração de amor ao perdido, e que possamos proclamar isso a todo mundo. Obrigado, Deus, pela salvação no Senhor, e que possamos, por meio dessa salvação, espelhar o Teu amor, respeitando uns aos outros. E é no nome de Cristo Jesus que eu suplico e agradeço, Pai, por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, e que dia 21, se você vai estar lá, vai ser bom para a gente se ver, se cumprimentar, mesmo que de forma um pouco restrita. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o dia de hoje. Amém, irmãos? Amém? Amém.